Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu venho lembrar aos irmãos que a Bíblia que é a palavra de Deus, começou a ser escrita no Jardim do Éden, com o primeiro homem. Adão conversava com Deus pessoalmente, Adão e Eva. Depois que pecaram, seus filhos passaram a invocar o nome do Senhor, Abel e Caim. No entanto, que Caim teve inveja de Abel, porque Abel foi aceito, porque era melhor diante de Deus, e Abel matou Caim. Caim matou Abel. Então, desde o começo, sempre foi invocado o nome do Senhor Deus. A Bíblia começou a ser escrita desde o Éden, por isso que a Bíblia é a palavra, é a verdade, é a sabedoria de Deus falando para nós. Depois de Caim e Abel, veio o filho de Adão, Sete, que também invocava o nome do Senhor. E assim foi espalhando a palavra de Deus pelo mundo. Então, Deus, a palavra de Deus, a Bíblia é a sabedoria, o único caminho que dá salvação. E toda a Bíblia se resume em Jesus Cristo e nos seus 10 mandamentos, porque Jesus ele é os 10 mandamentos. Olha o que diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 1. Aqui é o próprio Deus falando para nós, ó. A supremacia da sabedoria. Ó. Ouve, filhos, a correção do Pai, e estai atento para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Quando fala minha lei, são os 10 mandamentos. Porque eu era filho teiro na companhia do meu pai, e único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, e guarda os meus mandamentos e vive. Se guardar os mandamentos de Deus, viverá eternamente. Olha o que diz aqui na palavra de Deus, no livro de Provérbios, Provérbios 18, versículo 2. Olha lá. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Então o tolo, o que não ama a sabedoria, ele segue os desejos do seu coração, o desejo da carne, o qual levará para o lago de fogo com o diabo. Que diz aqui, ó, no versículo 4, ó, águas profundas, Provérbios 18, versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Olha o que Deus está dizendo, que ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. E o que é a fonte da sabedoria? A Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Jesus Cristo falando para você. Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é a sabedoria, ele é o criador de todas as coisas. Então, se você não seguir os mandamentos dele, você não viverá. Você estará no lago de fogo com o diabo. Lembrando que no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram sombra das riquezas futuras. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento anunciava a vinda de Jesus Cristo. Por exemplo, os 12 patriarcas simbolizavam os 12 apóstolos de Jesus. E os 12 patriarcas obedeciam os 10 mandamentos escritos na tábua de pedra. E os 12 apóstolos obedecem Jesus, porque Jesus ele é a palavra de Deus encarnada. Por isso que está escrito no livro de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus ele é os 10 mandamentos em carne e osso. Entendeu? Então orai e vigiai, irmãos. Salvação é só dentro dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é o próprio Senhor Jesus Cristo, que ele é a palavra de Deus. Jesus disse, a minha palavra são espírito e vida. É os 10 mandamentos, é espírito e vida. Os 10 mandamentos é amor, entendeu? Os 10 mandamentos resumem-se em amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo.